Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, primeiro ano. Vou pedir vocês para começarem a abrir o capítulo novo, capítulo 5, página 86. Mal começou, a Matilda já quer correr da aula. Essa cachorra é igual o pai, não gostava de assistir a aula. Então vamos em frente. O corpo na arte, capítulo 5. Informo, esse capítulo 5 já é conteúdo para o nosso terceiro e último trimestre, né? Esse ano que está sendo tão estranho. Eu vou fazer umas coisas diferentes aqui, pode deixar. Vou fazer umas coisas diferentes aqui. Eu coloquei esse monitorzinho aqui e eu já vou mostrando para vocês direto o livro. Eu não vou ficar fazendo slide, aquelas coisas, como eu vim fazendo nas últimas aulas. O corpo da arte. Então eu não vou me estender muito, porque todo esse conteúdo que nós vamos dar, na verdade, esse capítulo 5 é uma sequência, uma maneira diferente de ver o corpo, né? Com a presença do corpo dentro do mundo da arte. Nós já ficamos praticamente exaustos quando nós pegamos lá o corpo na arte e falamos do corpo da arte no capítulo 3 e no capítulo 4. Se eu mesmo já estou ficando entediado de ficar falando no corpo na arte, imagina vocês, né? Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Então, vamos em frente. Vamos tentar ver de uma outra maneira. Você sempre pega o corpo na arte, tem aquela questão, aquela relação pessoal e aquela relação da interpretação, né? Onde você incorpora ou interpreta de uma maneira bem profissional, bem técnica, um artista, e também tem aquele intuito onde o artista ele meio que se transforma naquele personagem. Diga-se de passagem que algumas pessoas, né, tem muita historinha, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas eu não duvido de nada. Tem aquela história de que o Joaquim, quando ele fez o filme do Coringa, ele demorou demais para sair do personagem. Eu não duvido não, tá bom? Então vamos em frente. Quando nós paramos para pensar no corpo, nós sempre temos, até essa imagem, que eu deixei bem aqui, ó, lá na página 87, você pode ver uma profissional do corpo, no caso aqui, quando eu falo profissional do corpo, vocês já pensam bobeira, né? Mas não é pensar pra bobeira não, tá? Essa bailarina, no caso aqui uma contorcionista, está fazendo todo o seu uso do corpo, e também aqui tem aquela questão da pintura corporal, que na realidade não é uma pintura corporal, é como se fosse uma vestimenta, né, bem colada, que também pode dar essa ideia dependendo da distância de uma pintura corporal. Porém, também existe o que? A maquiagem. Isso aí também é uma questão que você tem que observar. Isso tudo você estudou lá no capítulo 3, tá bom? Não vou ficar me estendendo muito. Mas o que eu quero que vocês parem e analisem? Vamos lá para a página 88. E outra coisa, deixa eu separar logo aqui antes que eu esqueça. Vocês são obrigados, tá? Vocês não têm o que querer, vocês são obrigados a lerem a página 87, 88, 89, 90, 91 e 92, tá bom? Vocês são obrigados a lerem essas páginas. Da página 87 até a página... Eu vou olhar porque depois eu erro, vocês vão ficar falando. 87 a 92, tá bom? Então, vamos lá para a página 88. Depois da leitura completa, eu vou só destacar alguns pontos. Toda vez que a gente começa a falar de corpo, né, dentro do mundo da história, dentro do universo da história da arte, eu destaco primeiro esse aqui, ó. Classicismo grego. Bem, quando fala de arte, quando nós paramos para falar de grego, sempre tem aquela imagem do estereótipo, né? Tanto que eu já conversei com vocês sobre aquela questão que os gregos que inventaram, que, né, trabalhavam aquele estereótipo de beleza, a mulher tinha que ter o corpo definido, o homem o corpo definido, aquelas curvas, padrões que até hoje em dia nós estamos encontrando aí no dia a dia. Vem até aquela questão de que a mulher bonita tem que ser assim, corpinho violão, o homem não sei o que, e criando esses padrões. Isso tudo começou lá na Grécia, tá bom? Depois nós vamos cair aqui, ó, na Idade Média. Quando nós paramos para pensar na Idade Média, aí começa aquela questão da censura, né? As concepções estéticas
classicistas sobre o corpo caem por terra. Tudo que aquilo que os gregos estavam colocando na questão estética, vem a Idade Média, vem a igreja, né, como sempre, a religião, e BUM! Destrói tudo. Cai por terra. Por que eu estou falando isso? Porque a Igreja Católica trouxe um questionamento sobre os valores da beleza carnais e combateu a valorização dos corpos e a representação idealizada nas obras de arte. Então começa o quê? Aquelas esculturas lindas daqueles corpos, os seios no lugares, a barriga certinha, aquele bumbum arrebitado. A Igreja Católica manda cobrir tudo, fala que nada disso tem valor, a não ser a imagem sacra, tá bom? E vamos em frente. Aí depois nós entramos no Renascimento. Estão acompanhando aí a idade aí? Grécia Antiga, depois Idade Média, aí cai aqui nós no Renascimento. Já no Renascimento, a valorização do corpo também não volta com força. Porém, o que acontece? Os doidos artistas e cientistas lá da época, eles estavam muito ligados à questão o quê? Do estudo científico e da matemática, do estudo da proporção, simetria. O renascentista, ele sofre de uma utopia muito grande. Vocês lembram quando vocês estavam lá no 9º ano que eu falei para vocês que nenhum rosto, nenhum corpo ele é simétrico, que você dividir o seu rosto no meio, um lado com certeza é diferente do outro. Essas top models, super top models, elas sempre têm o quê? Uma simetria muito próxima. Porém, não existe o corpo humano simétrico. Eu não conheço. Se vocês conhecerem algum, por favor, me apresentem. Lembra aquela medida que eu falei para vocês aqui, ó? Vou esquecendo a minha barba aqui, ó. Pega do queixo até o lábio da parte de baixo, ó. 3 dedos. Aqui deu o meu aqui. Aí você vai medir aqui, ó, do lábio de cima, tem que ir até a ponta do nariz. Até aqui eu tô perfeito. Aí depois aqui você vai pegar, vai até a sobrancelha. Aí já começou o quê? Opa, tá perfeito. Aí aqui em cima da sobrancelha tem que ter cabelo. Aí no meu caso, meu cabelo começa aqui, quer dizer, ganhou mais 2 dedos. Então, só nesse lado aqui eu já estou totalmente fora dessa assimétrico, né? E um lado aqui, ó, esse lado você sempre vai ter essa bochecha maior do que essa, uma pinta que no outro lado não tem. Então, lembram-se disso lá na quarta série, no 9º ano, que vocês riram pra caramba. E em cima dessa questão da simetria, do corpo perfeito, uma das pessoas que mais se destacou foi Michelangelo. Tá até essa parte aqui da página 88, por favor, vocês vão ter que ler, né? O Michelangelo sempre tinha essa questão das proporções, da simetria, procurando sempre trabalhar dentro do que a igreja também lhe permitia, né? Ok, estamos entendidos? Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Vocês são obrigados a ler o livro todo aqui dessa parte aqui, tá? 88, tudinho. Vamos lá no início, os gregos, estereótipo. Pode botar essa palavra, grego estereótipo. Eles criaram todo aquele estereótipo de corpo perfeito. Vocês lembram lá dos espartanos, que tinham aqueles homens bonitões, não sei o que? Tudo isso daí, né, vem daquela parte. Idade Média, a igreja começa a colocar o pudor. Parece até que nós estamos passando por isso hoje de novo, né? No século XXI. A igreja ela começa, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você não tem direito a nada e viva o Espírito Santo sacro. Depois nós vamos para a parte do Renascimento. Do Renascimento, o corpo humano continua a ser estudado, porém entra o quê? A ciência. Tanto que Leonardo, Michelangelo, todos eles tinham várias profissões. Por quê? A maioria deles estavam sempre... E na verdade eles eram curiosos, né? Leonardo da Vinci era cientista, era matemático, era professor de matemática, professor de física, astrônomo, né? Tudo aquilo. Por quê? Ele era na verdade um grande curioso e ele adorava. E outra coisa, presta bem atenção. Vocês daqui a pouco vão começar a fazer o vestibular, o Enem, essas coisas todas. Tem um pessoal que gosta de falar que no Renascimento o pessoal fazia lá o estudo dos corpos quando... Como é que fala quando abre a pele da pessoa e vai estudar? Você lembra? Esqueci o nome da palavra. Nossa, agora daqui a pouco eu lembro. Que vai estudar ali os músculos. Vai estudar a anatomia, mas tem decapitado, né?
Estudar anatomia, só que tem um termo que agora, você sabe o que eu estou falando, não sabe? Mas é bem, assim, estudava anatomia, os músculos, isso tudo no Renascimento era proibido, isso nunca foi permitido. Mas professor, existiu? É proibido, tá bom? É proibido. Mas existiu, professor? É proibido. Entenderam? Então cuidado com a literatura onde vocês estão se metendo, tá bom? Isso tudo foi proibido, mas a história conta que, né, teve alguns que faziam de uma maneira bem, assim, né, por baixo do pano, bem Brasil. Aí aqui, ó, nós temos o estudo também, traz essa outra questão também dos corpos, um menino careca no meio, será que é vestimento? Tudo isso chama atenção, né? As frentes, as fachadas de edifícios. No Rio de Janeiro você ainda encontra essas fachadas que tem essas esculturas. Michelangelo era um grande cara que gostava bastante de trabalhar com esse tipo de questão, né? Ele levava, tanto que quando ele faz a pintura, não apenas a pintura lá, o bidimensional com tridimensional, por causa da imagem que ele dava profundidade, diferente da pintura, a escultura, o Michelangelo tinha a possibilidade de trabalhar o quê? Trabalhar o tridimensional, tá bom? Gente, depois vocês vão lendo aí que vocês vão fazendo a ligação do que eu estou falando. E por último, último tempo aqui, lá na página 90, eu já falei da Grécia, já falei da Idade Média, né, que a igreja proibiu tudo, já falei do Renascimento, e agora nós vamos chegar aqui em depois ali de 1864, mais ou menos, entrando ali no modernismo. Bem, modernismo, gente, já falamos pra caramba, já falamos sobre o modernismo, que nós tínhamos lá começa a surgir a questão do cubismo, a abstração, tudo isso que vocês já estão cansados de saber. E como o corpo humano era tratado no modernismo? O corpo humano apresentava uma maneira disforme, não distorcida, disforme. Lembre do grito, ah! Lembra do grito? Disforme. O corpo humano continua a ser trabalhado, porém não tinha mais aquela cópia da realidade ou aquele estereótipo. Os modernistas, eles começam a trabalhar com o quê? Com um corpo humano disforme. Quem trabalha com o corpo humano disforme é o cubismo? Sim, também. Mas aí trabalha numa essência o quê? Totalmente distorcida, ilustríssimos aluninhos. Então, qual é o objetivo do modernismo trabalhar o corpo humano? O recurso é usado para romper com os padrões lá da Idade Média, dos gregos, do Barroco, do Renascimento, para romper com tudo isso, e tinha uma meta o quê? Realismo. Mas aí, professor, você fala realismo, mas espera aí. Aí realismo quem não estava colocando eram os gregos? Não, os gregos eles tinham um estereótipo de beleza. Eles tinham a liberdade, sim, de copiar o real, porém acrescentar características totalmente o quê? Disforme. A simetria estava presente, professor? Estava. Se assim ele desejasse, mas ele tinha o direito também de não executar a simetria. Nós temos aqui dois quadros aqui embaixo, aqui, ó, duas imagens. Né? Lá na página 90, molecadinha. Lá na página 90. Uma primeira obra aqui é de 1924, a outra é de 1909 e 1915. É uma escultura e uma pintura. A escultura, como eu já falei para vocês, tridimensional. A cabeça, ela tem a proporção da cabeça. Tá certa com a proporção do resto do corpo? Se alguém falou que sim, tá mal. Né? Você pode perceber o que? Disforme, a simetria no corpo tá bacana. Agora, essa parte do ventre, peraí, a parte do ventre tá legal? Tá. A parte do quadril tá legal? Tá. A coxa, a representação da coxa tá legal? Tá. O pé, você acha mesmo que esse pé iria sustentar todo esse corpo? E a parte aqui dos seios, por exemplo? Não está muito centralizado? Então, mesmo que esteja simétrico, mas não está muito centralizado, isso que eu chamo a atenção para vocês do disforme. E essa mão que leva aqui, ó,
essa parte aqui, ó, tá mais forte do que eu, né? É porque eu sou exemplo de força, né? Aqui, ó. Tá mais forte do que eu. Essa mão aqui, olha que bração. E a cabeça, então, totalmente pequena, ou a cabeça, ou o corpo que tá grande demais em relação à cabeça? Essa era a brincadeira, né? Essa era a ideia, o conceito que os modernistas queriam passar. E essa foto do lado, né? Parece um mendigo pedindo esmola. Entendem? Então, entendem, falei igual o Pelé. Então vocês têm que começar a perceber o que? Nessa linha, nessa pequena linha do tempo que eu fiz aqui para vocês, essas coisas absurdas, você tem que começar a compreender, ó, Grécia, estereótipo, Idade Média, a igreja chega, censura tudo, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Aí vem o Renascimento, procurando, né, em cima da ciência, do estudo da matemática, proporções. Aí vem o modernismo. Rapaz, acabei de lembrar aqui que eu fiz uma questão uma vez do simulado, eu acho que eu vou botar ela de novo. Bem, né, fazendo a linha do tempo, assim, as características de cada época, entendeu? Então, gente, aí depois vem o modernismo, disforme, não distorcida, disforme. Mas a distorção também trabalhamos no modernista, né? O cubismo está aí para provar isso. Opa, as relações que o professor falou aqui, ó, da escultura. É isso aí. Por aqui, gente, vocês vão ler toda essa parte que eu acabei de falar para vocês, vocês vão entender o quê? Que tudo é uma representação do corpo humano. E para finalizar a nossa aula de hoje, pelo menos a parte de conteúdo, eu vou levantar polêmica, porque eu não gosto de polêmica, mas de vez em quando nós temos que levantar polêmica. Aí nós temos lá na página 91, esse item 3, o corpo transgressor, as galerias de artes repletas de obras que representam o corpo humano. Não vou deixar vocês lerem, não vamos ficar nessa leitura, não, que essa leitura às vezes estressa esses livros didáticos. Então vamos em frente, olha só, vocês têm que aprender o seguinte, quando você bota o corpo transgressor, há 2 anos atrás, até o Banco Santander foi muito culpado porque patrocinou, lembra aquela exposição que teve lá do Jesus Cristo com o corpo, homem, mulher, não sei o que, partes sexuais. Então, e já no mundo contemporâneo, o corpo ele continua sendo tratado com os happening, com as performances, com o teatro alternativo, né? Aqui no Brasil, eu já comentei com vocês sobre o teatro da tortura, o teatro oficina, tudo isso daí, aí começa o corpo a ser tratado o quê? Como um verdadeiro instrumento de arte. O artista ele tem, assim uma máquina fotográfica, assim ele tem um pincel, assim como tem a computação gráfica, ele também usa o seu corpo. E nós estamos, é só para vocês pensarem, depois vocês vão ler esse assunto, vocês vão entender mais. E quando entra nessa questão do contemporâneo, o contemporâneo ele esquece muito aquela parte que eu sempre falo, provocativo, objetivo e original. Tá deixando muito de lado assim o original e o objetivo e passa a ser muito provocativo. Essa questão provocativa, eu não estou aqui falando certo nem errado. Lembra daquela exposição que eu acabei de falar que o Santander patrocinou e acabou dando tudo errado porque teve aquele pessoal que parece que vive ainda na Idade Média e começou a falar mal e fica aquela guerra, aqueles conceitos todos. Então, esse corpo transgressor é justamente esse tipo de assunto. Quando você começa a navegar, a entrar, a tratar assuntos que você pode ir de contraposição a tudo aquilo que o pessoal acredita. Então presta bem atenção, a arte está aqui para questionar, ser questionadora, ela não está aqui para ofender ninguém. Então toda vez que você pensar na arte contemporânea, o corpo está presente, o corpo está inserido? Sim. E o corpo, e nesse caso contemporâneo, a arte ela é totalmente livre, não tem limites. Cabe o quê? Eu gosto, eu consumo. Eu não gosto, eu não consumo. Ok? Leiam aí que depois qualquer dúvida vocês vão entender. E a arte também, eu até esqueci de falar esse pedacinho, só mais um minutinho eu calo a minha boquinha. A arte também, quando você pensa no corpo, ela está sendo também o quê? De intervenção. O que seria uma arte de intervenção?
Você tá vendo essa senhora aqui dentro de um latão de lixo? Essas pessoas, esses transeúntes, eu aposto com você, de cada 10 que passaram aqui, apenas 2 viram essa mulher dentro do latão de lixo. É aquele momento que você vai e vem, já é tão rotina, sabe essas pessoas que gostam de rotina, essa coisa chata, que vão e vem, não se deparam mais nem com aquela rachadura que deu na sua frente, ou que tem uma pessoa passando mal, ou que não sabe observar simplesmente um voo de um urubu, né? Um voo de um urubu. Isso aí não é nesse caso aqui não, que esse urubu aqui, esse ano tá caso quebrado. O caso assim, você não tem nem o seu olhar nunca é despertado. Por exemplo, se você observasse 2 bonequinhos desse aí, ó, desse material totalmente inusitado ali, no meio de um semáforo de trânsito ali, por exemplo, numa rua principal da sua cidade aqui, né? Nossa cidade é muito grande. Você acha que você iria passar despercebido ou chamaria a sua atenção? Então essa é a questão também da interferência, tá bom? Prestem bem atenção quando vocês forem ler essa parte. Exercício de aprendizagem. Primeiro exercício de aprendizagem que vocês vão fazer, vocês vão me enviar, porque já vai começar a contar ponto para o nosso 3º trimestre, está lá na página 92. Na página 92, número 1, na Espanha, um artista, aí você vai aqui, discuta com a turma e registre no espaço seguinte suas ideias. Você não tem a turma para discutir. Então, no caso aqui, você vai mudar o iniciado dessa nossa questão. Você vai passar a sua opinião e eu vou ler, vou concordar ou vou discordar. Isso é o que menos importa. Só tem um porém. Você virar para mim e falar assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Baseado em tal, na opinião tal, de acordo com tal, você tem que me apresentar o quê? Fatos. Não, porque eu acho, eu não preciso começar, eu acho que. Aí eu já vou pegar sua folha e vou fazer assim, ó, virtualmente, mas eu vou jogar na lata do lixo. Olha, você conteúdos históricos, é aquilo que eu falei para você, Salvador Dalí provou por A mais B que as horas estão derretendo, e até hoje o pessoal debate sobre isso. Você tem que ter conceito histórico, e você tem, tá bom? Primeiro isso, você não vai discutir com a turma, é a tua opinião. Eu nem poderia estar pedindo isso, né? Porque vocês sabem muito bem que quando fala da sua opinião, no ASEC não aceita. Mas eu quero ver, porque depois eu vou gerar uma outra questão. Aguardem e confiem. E depois vocês na página 92 mesmo, você vai lá e faz, né? Você vai fazer isso aí, ó. Você vai falar para mim assim, professor, eu tô na pandemia, eu tô isolado, eu tô até passando fome, meu miojo acabou. Você tem que ter 10 rolos de fita adesiva transparente, 5 centímetros de largura, 2 rolos plásticos de filme e uma tesoura sem ponta. Se você conseguir ter a possibilidade de fazer essa atividade, beleza. Mas se você, professor, eu estou passando fome, a gente nem está saindo de casa, tudo bem, não vou cobrar de ninguém. Quem fizer, beleza. Quem não fizer, eu vou arrumar outra coisa para fazer. Só que como eu tenho que esperar o retorno, semana que vem, então, quem não fez, eu passo o que vai ser feito. Mas se você conseguir fazer já essa semana, né, 10 rolos de fita, não, a gente fala 10 rolos de fita, mas não precisa disso tudo não, tá? E outra coisa, nem precisa ser essa fita transparente, assim, tenta adaptar, entendeu? Você faz isso aqui até com angu, você consegue fazer. 2 fita, tesoura sem ponta, tá bom? Conseguiu, tudo bem. Não conseguiu, semana que vem eu entrego para você. Até que dia que é para enviar essa atividade? Até sexta-feira. Sexta-feira, a próxima sexta, nós estamos assistindo essa aula na terça. Sexta-feira você tem que me enviar tudo isso, tá bom? Tirando isso, qualquer dúvida, só me mandar um WhatsApp que a gente está aceitando. E outra coisa, eu não tive tempo para responder os e-mails de vocês, mas eu recebi os e-mails de vocês, está tudo guardadinho aqui. Amanhã eu já vou estar respondendo os e-mails de vocês, tá bom? Fora isso, tá tudo certo. Até semana que vem e muito obrigado.